Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Harry Potter, O Despertar do Sistema. Capítulo 221. Ao entrar na sala comunal, todos os alunos da Sonserina já estavam presentes. Viraram-se para ele e o cumprimentaram em uníssono. Serpente. Um ano atrás, Harry havia enganado habilmente todos os alunos para que adotassem o título de A Serpente da Coroa, e agora, com mais um ano letivo concluído, os alunos tinham o direito de desafiá-lo pelo título. No ano passado, ele temia esse dia, sabendo que os alunos mais velhos estavam ansiosos para testar suas habilidades. Mas, ao longo do último ano, ele se preparou meticulosamente para esse momento. Com um sorriso confiante, caminhou até o centro da sala. A sala reagiu à sua presença, elevando-o ligeiramente e criando um trono com uma serpente enrolada ao redor. Sentando-se, ele olhou para os alunos reunidos. Mais um ano terminou e alguns de nós estamos nos formando, começou ele com a voz firme e imponente. Os alunos o observavam com uma mistura de respeito e expectativa. Harry continuou. Nossa casa conquistou mais uma vez a taça das casas. Dominamos o quadribol, nos destacamos academicamente e mostramos às outras casas o que a verdadeira ambição e astúcia podem alcançar. Seus olhos percorreram a sala, encontrando o olhar de cada aluno. Sei que alguns de vocês estão ansiosos para me desafiar pelo título de serpente. E isso é bom. É importante testarmos nossas habilidades e provarmos a nós mesmos. Ele fez uma pausa, deixando suas palavras serem assimiladas. Mas lembrem-se, ser a serpente da coroa não se resume apenas à força ou ao poder mágico. Trata-se de liderança, estratégia e de proteger nossa casa. Trata-se de garantir que a Sonserina permaneça forte e unida. Os alunos mais velhos que antes pareciam ansiosos para desafiar Harry, agora ponderavam suas palavras com mais cuidado. Ele podia ver as engrenagens girando em suas mentes, avaliando suas chances contra ele. Harry sorriu, com um toque de desafio nos olhos. Então, quem será o primeiro a se testar? Um murmúrio percorreu a sala enquanto os alunos trocavam olhares. Finalmente, um aluno alto do 6º ano deu um passo à frente. Seu nome era Damian Blackwood, um aluno de porte atlético, conhecido por suas habilidades em duelos e sua mente estratégica. Você não é ruim, Potter. Você lidera a casa com seu carisma e fama, mas sem poder, fama e carisma são inúteis. No ano passado, você conquistou o título com astúcia, e nós respeitamos isso porque é uma qualidade de um bom sonserino. Mas no próximo ano, não permitiremos que você continue sem provar sua força. Harry assentiu calmamente, com uma postura de autoridade natural, sem arrogância. Obrigado pela sua honestidade, Blackwood. Desafios são bem-vindos na Sonserina, pois nos mantém afiados e fortes. Dê um passo à frente e vamos ver quem merece ostentar o título. Abra caminho. Os alunos abriram caminho na sala, formando um círculo ao redor dos dois. Harry se levantou e gesticulou com a varinha, criando uma barreira brilhante que os envolveu, garantindo que o duelo fosse contido. Damian, um rapaz bem apessoado e de forte presença, parecia irradiar confiança. Ao se encararem, Harry rapidamente relembrou os detalhes de Damian a partir do livro mágico que todos os alunos do clube de duelos possuíam. Uma das razões pelas quais Harry se dera ao trabalho de criar livros tão detalhados era para reunir informações sobre seus potenciais oponentes na disputa pelo título. Ele sabia que Damian era particularmente habilidoso com feitiços defensivos e contra-ataques. Pronto? Perguntou Harry com a varinha em punho. Damian assentiu com a cabeça com uma expressão séria. Pronto. Comecem, anunciou Harry e o duelo começou imediatamente. Damian foi o primeiro a começar, lançando um espelharmus rápido. Harry desviou com facilidade, sua varinha se movendo em um movimento fluido e preciso. Sem perder o ritmo, Harry contra-atacou com uma estupefaça, que Damian mal conseguiu esquivar. Os olhos de Damian se estreitaram, claramente surpreso com a rápida resposta de Harry. Sua defesa, tão forte, estava se mostrando inútil. Ele lançou uma série de feitiços rápidos, tentando pegar Harry desprevenido. Mas Harry antecipou cada um deles, desviando ou esquivando com uma graça quase sem esforço. Conforme o duelo prosseguia, ficou claro que Harry não apenas igualava a habilidade de Damian, mas a superava. Os movimentos de Harry eram precisos, seus feitiços poderosos e certeiros. Damian lutava para acompanhar, sua confiança inicial diminuindo a cada instante. Finalmente Harry viu sua brecha. Ele lançou um Petrificus Totalus no momento perfeito, pegando Damian de surpresa. O feitiço atingiu o alvo e o corpo de Damian enrijeceu, caindo no chão com um baque surdo. Harry caminhou até ele e desfez o feitiço delicadamente, ajudando Damian a se levantar. Bem duelado, disse Harry calmamente, oferecendo-lhe a mão. Você tem grande habilidade, mas lembre-se, não se trata apenas de força. Trata-se de estratégia e timing. Damian, agora livre do feitiço, assentiu em reconhecimento, embora a frustração fosse evidente em seus olhos. Você tem razão, Potter. Duelo bem travado. Os alunos ao redor murmuravam em admiração, claramente impressionados com a atuação de Harry. Mas Harry percebeu alguns olhares céticos entre os alunos do 6º ano. Eles pareciam não estar convencidos de que a derrota de Damian significava que Harry era imbatível. A voz de Nigel ecoou na mente de Harry, carregada de seu humor seco habitual. Parece que você tem mais alguns admiradores prontos para testar sua coragem, mestre Harry. Que delícia! E de fato, outro aluno do 6º ano se apresentou. Era Ethan Graves, conhecido por sua experiência em feitiços e maldições. Vou tentar, disse Ethan, com um olhar determinado. Harry assentiu com a cabeça, voltando para o círculo de duelo. Quando você estiver pronto, Ethan. Ethan não perdeu tempo, lançando uma série de feitiços contra Harry com uma velocidade impressionante.
Harry os desviou com destreza, sua varinha um borrão de movimento. Ele analisou rapidamente a técnica de Ethan, observando os padrões e antecipando seus próximos movimentos. Harry respondeu com um poderoso protego, criando um escudo brilhante que absorveu os ataques de Ethan. Em seguida, desferiu um encarceroso bem direcionado, conjurando cordas que envolveram Ethan e mobilizando-o. Ethan hesitou por um instante antes de perceber que estava em grande desvantagem. Harry desfez o feitiço e ajudou Ethan a se levantar. Boa tentativa, Ethan. Seus feitiços são fortes, mas você precisa melhorar sua defesa. Ethan assentiu com a cabeça, um pouco sem fôlego. Sim, vou trabalhar nisso. Bom duelo, Potter. Os murmúrios aumentaram, e Harry percebeu mais 2 alunos do 6º ano trocando olhares. Um era Kevin Goldrew, conhecido por sua força bruta e poder mágico descomunal. A outra era Lydia Green, cuja especialidade eram feitiços avançados de transfiguração. A voz de Nigel cortou o ruído na mente de Harry. Ora, mestre Harry, parece que agora eles estão se enfileirando. Vamos entretê-los? Kevin foi o primeiro a dar um passo à frente. Sua reputação de força bruta era bem conhecida, e seu porte físico avantajado tornava um oponente imponente. Vamos ver como você lida com a força bruta, Potter, disse ele com um sorriso irônico. Harry apenas assentiu com a cabeça, com uma expressão calma e confiante. Vamos começar. Kevin começou com um poderoso incêndio, lançando uma rajada de energia flamejante em direção a Harry. Harry contra-atacou com um rápido aguamente, extinguindo as chamas e criando uma nuvem de vapor. Aproveitando a cobertura, Harry moveu-se rapidamente, lançando um espelharmu silencioso que pegou Kevin de surpresa. A varinha de Kevin voou de sua mão, caindo no chão com um estrondo. Antes que Kevin pudesse reagir, Harry lançou um estupefaça não verbal, fazendo Kevin cair para trás, atordoado. O duelo terminou quase tão rápido quanto começou. Harry deu um passo à frente, ajudando Kevin a se levantar. Você tem um poder incrível, Kevin, disse Harry com firmeza. Mas poder sem controle pode ser uma desvantagem. Kevin esfregou o queixo, ainda um pouco atordoado. Agora eu entendi. Bom duelo, Potter. A sala fervilhava de animação e sussurros. Harry voltou a olhar para Lydia, a última dos desafiantes do 6º ano. Ela deu um passo à frente, segurando a varinha com uma graça delicada. Vamos? Perguntou com a voz firme. Harry assentiu com a cabeça, retomando seu lugar. Lydia era conhecida por sua sutileza e criatividade com feitiços de transfiguração, e Harry sabia que esse duelo exigiria uma abordagem diferente. Lydia começou com uma série de feitiços de transfiguração complexos, transformando o chão sob os pés de Harry em uma superfície escorregadia e conjurando obstáculos ao seu redor. Harry se adaptou rapidamente, usando uma combinação de feitiços de levitação e escudo para se locomover e se proteger. Ele contra-atacou com um rictus empra bem calculado, visando pegar Lydia desprevenida. Ela desviou o golpe habilmente, mas Harry já estava em movimento, lançando um finite incantatem silencioso para neutralizar suas transfigurações. Lydia tentou transformar uma cadeira próxima em um enxame de pássaros para distrair Harry, mas ele antecipou a manobra. Com um rápido movimento de sua varinha, ele lançou um poderoso depulso, fazendo com que a cadeira e o feitiço de Lydia voassem inofensivamente para longe. Aproveitando a oportunidade, Harry lançou um encarceroso não verbal, prendendo Lydia com cordas conjuradas. Ela se debateu brevemente antes de reconhecer sua derrota. Harry a libertou das amarras e ofereceu-lhe a mão. Suas habilidades de transfiguração são impressionantes, Lydia disse Harry sinceramente. Mas às vezes, simplicidade e franqueza podem ser igualmente eficazes. Lydia sorriu, aceitando a mão dele. Bom duelo, Harry. Vou me lembrar disso. Ao término do duelo final, a sala irrompeu em aplausos. Harry estava no centro. Seu olhar pousou em alguns alunos que pareciam indecisos, mas ao encontrarem seus intensos olhos verdes, desviaram o olhar, sem coragem de desafiá-lo novamente. Capítulo 222. Como ninguém mais se apresentou, Harry dirigiu-se aos alunos reunidos com voz firme e clara. Aproveitem o verão e defendam nossos princípios. Nós, da Sonserina, somos ambiciosos e astutos, não traidores e ladrões. Ambição e astúcia não são qualidades do mal. Vocês podem possuí-las e ainda assim representar a justiça. Ele fez uma pausa, deixando suas palavras serem ouvidas. Os alunos ouviram atentamente, alguns assentindo em concordância. Aos que estão se formando, meus parabéns antecipadamente. Lembrem-se, sempre seremos uma família, e se precisarem de ajuda, podem sempre me mandar uma coruja. Os alunos vibraram de entusiasmo, e a atmosfera estava repleta de animação e respeito. A liderança confiante de Harry solidificou mais uma vez sua posição como a serpente da coroa. Suas amigas, Daphne e Tracy, estavam ao seu lado, com orgulho evidente em seus sentimentos. A voz de Nigel ecoou na mente de Harry. Mestre Harry, seu reinado continua. Talvez você devesse considerar uma coroa. Harry deu uma risadinha interna. Eu sou a serpente daquela coroa, Nigel. É uma metáfora, mas acredito que representa o espírito do título de forma bastante adequada. Touché, mestre Harry. Vamos retornar aos nossos aposentos para um merecido descanso? Ironizou Nigel. Harry assentiu com a cabeça, sentindo uma mistura de alívio e satisfação. Despediu-se dos amigos e dos colegas da Sonserina e fez um gesto para que se acomodassem. Agora vamos aproveitar o resto da noite. Nós merecemos. Quando o grupo se dispersou, Daphne e Tracy se aproximaram de Harry. Daphne sorriu, com os olhos brilhando de orgulho. Muito bem, Harry. Você lidou com esses desafios de forma brilhante. Tracy assentiu em concordância. Você mostrou a eles porque você é a serpente da coroa. Não precisa exagerar, meninas. Mas agradeço o voto de confiança. Harry agradeceu com um sorriso. Boa noite a todos, disse ele enquanto o salão comunal começava a esvaziar.
Seus colegas repetiram a despedida, o respeito que sentiam por ele evidente em suas expressões. Ao chegar ao seu quarto, Harry trocou de roupa e vestiu seu pijama. Acomodando-se na cama, Harry permitiu-se relaxar. Seu quarto estava tenuemente iluminado pelo suave brilho da lua através da janela, que mal se elevava acima do grande lago. Com isso, ele adormeceu, os eventos do dia se dissipando ao fundo enquanto mergulhava num sono tranquilo. Na manhã seguinte, Harry acordou sentindo-se revigorado. O sol começava a nascer, lançando um brilho quente sobre seu quarto. Ele se espreguiçou, sentindo-se pronto para o dia que se iniciava. Hoje era o dia em que eles deixariam Hogwarts e retornariam para casa para o verão. Harry se vestiu rapidamente e foi para o salão principal tomar o café da manhã. O salão fervilhava com a animação habitual do fim do semestre. Os alunos conversavam animadamente, fazendo planos para o verão e se despedindo. Harry encontrou seu lugar de sempre na mesa da Sonserina, juntando-se a Daphne, Tracy e o resto de seus amigos. Susan e Hannah já estavam na mesa da Sonserina, conversando animadamente e esperando por Harry. Quando o viram, acenaram para ele com sorrisos radiantes. Harry foi até elas, percebendo Neville e Gina entrando no salão. Eles viram Harry e logo se juntaram ao grupo, seus rostos refletindo a animação do último dia de aula. Hermione chegou logo depois, parecendo mais relaxada do que em todo o ano, agora que os exames haviam terminado. Ela estava acompanhada pelos gêmeos Weasley, que discutiam animadamente suas últimas ideias para pegadinhas. Todos se sentaram ao redor de Harry, ignorando completamente as tradicionais divisões entre as casas, enquanto os amigos de diferentes casas se reuniam. Luna puxou Cho-Chan delicadamente, conduzindo-a até a mesa da Sonserina. As duas alunas da Corvinal se acomodaram, juntando-se à animada mistura de estudantes. Enquanto Harry se sentava com seus amigos, Pansy se aproximou dele, com os olhos brilhando de malícia. Garoto de ouro, Harry, zombou ela, que aventuras te esperam neste verão? Ano passado foi domar dragões, e depois você sumiu para a França. Devo presumir que você ficou com medo de dragões e fugiu para outro país? Harry revirou os olhos, mas não conseguiu conter um sorriso. Com medo? Que nada, Pansy. Eu só precisava de uma mudança de ares depois de domar aqueles dragões. A França foi mais umas férias bem merecidas, sabe? Pansy deu um sorriso irônico, claramente gostando da resposta de Harry. Férias, é? Aposto que você passou seus dias tomando cerveja amanteigada à beira da piscina, longe dos dragões. Harry riu. Não exatamente, Pansy. Era mais sobre aprender novos feitiços e praticar meu francês. Tracy, sentada perto dali, não resistiu e comentou. Você só queria estar se divertindo tanto quanto Harry, Pansy. Admita. Pansy revirou os olhos. Diversão não é a palavra que eu usaria. Mas para problema. Que tipo de problema você está planejando para este ano, Potter? Harry deu de ombros com indiferença. Nada muito extravagante, apenas o de sempre. Talvez um pouco de exploração, talvez algum estudo. Pansy zombou. Explorando. O que é seu quintal? Que emocionante. A voz de Nigel ecoou na mente de Harry. Mestre Harry, sua vida é praticamente um folheto turístico do mundo bruxo. Talvez você devesse cobrar entrada. Harry deu uma risadinha por dentro. Vou pensar nisso, Nigel. Daphne, que ouvia tudo com divertimento, interrompeu. Deixe-o em paz, Pansy. Todos nós sabemos que o verão de Harry será mais emocionante do que qualquer coisa que possamos imaginar. Pansy recostou-se cruzando os braços. Tudo bem, tudo bem. Só certifique-se de voltar inteira. Afinal, precisamos do nosso. Você sabe o quê? Susan, que estava tomando seu café da manhã em silêncio, se pronunciou. Você tem planos de visitar alguém durante o verão, Harry? Harry assentiu com a cabeça. Vou visitar Sirius. Acho que ele precisa de companhia, e será bom colocarmos o papo em dia. Hermione, que acabará de se juntar à conversa, parecia pensativa. Li sobre alguns lugares mágicos incríveis na França. Você teve a oportunidade de visitar algum deles no ano passado? Harry sorriu, sabendo que Hermione realmente queria saber. Sim, eu fui. O palácio de Belch-Batons era particularmente impressionante. A biblioteca deles é enorme, repleta de textos antigos e artefatos. Enquanto a conversa continuava, Harry sentiu um toque no ombro. Virou-se e viu Luna, com seu sorriso sereno de sempre. Harry, você viu algum Snorkack de chifre enrugado na França? Harry sorriu. Dessa vez não, Luna. Mas fiquei de olho neles. Luna assentiu com a cabeça, satisfeita com a resposta. Bem, talvez da próxima vez. Eles são bem esquivos, sabe? Fred e George não resistiram e entraram na brincadeira. Ei, Harry, talvez você possa nos ensinar alguns desses feitiços franceses. Poderíamos adicionar um pouco de Jane a Saiscoy, um certo algo, às nossas travessuras, sugeriu Fred com uma piscadela. Harry riu da brincadeira deles. Que tal eu ensinar a vocês Fosmo e Lefeu? Vai se fuder. Fred e George assobiaram. O som é forte. O que será que faz? Harry sorriu. Solta fogos de artifício que te deixam impossível de ficar sentado. George inclinou-se para frente, sorrindo. Vamos lá, Harry, dê-nos uma provinha. Prometemos usá-las com responsabilidade, na maior parte do tempo. Harry balançou a cabeça, sorrindo. Tudo bem, vou te mostrar alguns. Mas só se você prometer não explodir nada. Bem, algumas exceções. Fred e George trocaram olhares travessos. Não fazemos tais promessas, disseram em uníssono, fazendo com que todos à mesa caíssem na gargalhada. Hermione interveio. Harry, talvez você devesse ensinar-lhes algo inofensivo. Não queremos nenhum acidente. Harry assentiu pensativo. Boa ideia, Hermione. Que tal um feitiço que faça gêmeos apreciarem uma xícara de chá em silêncio? Isso tornaria nossas vidas mais tranquilas. Fred e George fingiram estar ofendidos, com os olhos arregalados em falso horror. Silêncio! Fred exclamou dramaticamente. Nós? Nunca, acrescentou George, balançando a cabeça vigorosamente. A mesa irrompeu em gargalhadas. Harry juntou-se a elas, apreciando a conversa descontraída. Tudo bem,
talvez não silêncio. Que tal um feitiço que garanta que suas pegadinhas não explodam na sua cara? Fred sorriu. Agora sim, isso podemos apoiar. Harry deu uma risadinha. Ou eles podem ficar atrás de você. Fred inclinou a cabeça. E agora? Harry sorriu inocentemente, só estava murmurando. George assentiu com entusiasmo. Combinado, Harry. Mas você tem que nos mostrar um feitiço realmente incrível. Harry fingiu considerar a ideia seriamente. Deixe-me pensar. Talvez algo que torne suas piadas ainda mais hilárias. Os gêmeos trocaram um olhar, claramente intrigados. Estamos ouvindo, disse Fred, inclinando-se para a frente. Que tal um feitiço que faça a vítima ouvir uma piada hilária na cabeça sempre que tentar falar? Sugeriu Harry. Os olhos de Fred brilharam. Brilhante. Imagine tentar dizer algo sério ao professor Snap e ele cair na gargalhada. George deu uma risadinha. Nós pagaríamos para ver isso. Hermione suspirou, balançando a cabeça. Vocês dois são incorrigíveis. Mas pelo menos não é perigoso. Ginny riu. Todos sabemos que eles não vão se limitar a brincadeiras inofensivas por muito tempo. É da natureza deles. Harry sorriu. É verdade. Mas sempre podemos ter esperança. Hannah, que estava ouvindo em silêncio, finalmente se pronunciou, com um sorriso travesso no rosto. Não consigo deixar de imaginar o professor Snape rindo descontroladamente no meio de uma aula séria. Seria impagável. Precisamos aprender esse feitiço. Harry balançou a cabeça, dando uma risadinha. Não vamos tão longe. Imagine se ele não conseguisse parar de rir, ele seria completamente inútil na aula. A conversa derivou para assuntos mais inofensivos, e o grupo continuou seu animado café da manhã, compartilhando piadas e fazendo planos para o verão. O salão nobre fervilhava com a animação do fim do semestre, com os alunos discutindo ansiosamente seus planos para as férias e se despedindo. Capítulo 223. Após o café da manhã, Harry e seus amigos começaram a se dirigir aos vagões que os levariam à estação de Hogsmeade. O dia estava claro e ensolarado, o clima perfeito para a viagem de volta para casa. No trem, os compartimentos estavam cheios de risos e conversas animadas. Harry acomodou-se em um assento com Daphne, Tracy, Hermione, Susan, Hannah, Neville, Pansy, Gina e Luna. A viagem de volta para King's Cross sempre tinha um toque agridoce, mas Harry estava ansioso por uma pausa no intenso ano letivo. Conforme o trem se aproximava de King's Cross, Harry sentiu uma familiar sensação de expectativa. A plataforma surgiu à vista, repleta de pais esperando por seus filhos. O trem parou e os alunos começaram a desembarcar. Harry pegou seu baú e a gaiola de Edviges, descendo do trem e pisando na plataforma 9 3/4. Harry avistou a tia Petúnia em meio à multidão de pais. Virou-se para os amigos, trocando abraços e despedidas. Até logo, disse com um sorriso caloroso. Então, abrindo caminho entre os estudantes e familiares, aproximou-se da tia. Bem-vindo de volta, Harry, cumprimentou Petúnia com um sorriso caloroso, abrindo os braços para um abraço. Harry a abraçou, sentindo uma genuína sensação de aconchego e aceitação. Eles começaram a caminhar em direção à barreira que os levava de volta ao mundo trouxa. Como foi seu ano? Perguntou Petúnia quando chegaram à barreira. Foi ótimo, tia Petúnia respondeu Harry com a voz cheia de entusiasmo. Muito estudo, quadribol e novas aventuras. Petúnia assentiu com a cabeça, com um toque de curiosidade nos olhos. Fico feliz em saber disso, Harry. Você sempre tem tanta coisa acontecendo nessa sua escola. Harry sorriu, sabendo que não podia compartilhar tudo com ela, mas apreciando seu interesse genuíno. Sempre tem alguma coisa acontecendo. Eles atravessaram a estação King's Cross, misturando-se à multidão de viajantes trouxas. Assim que chegaram ao carro, Petúnia se virou para Harry. Preparei seu prato favorito para o jantar hoje. Imaginei que você estivesse com fome depois da viagem. Obrigado, tia Petúnia, disse Harry, genuinamente agradecido. Estou ansioso por isso. Carregando seu baú e a gaiola de Edviges, Harry seguiu Petúnia para dentro de casa. O cheiro familiar de casa o recebeu, misturado ao aroma tentador do jantar sendo preparado na cozinha. Depois de desfazer as malas e se instalar, Harry desceu para jantar. A mesa estava posta e Petúnia havia se empenhado ao máximo, preparando um banquete que deixou Harry com água na boca. Eles se sentaram para comer, em um ambiente acolhedor e descontraído. Então, me conte mais sobre o seu ano, perguntou Petúnia enquanto começavam a comer. Algum momento marcante? Harry pensou por um momento, escolhendo as palavras com cuidado. Bem, eu me saí muito bem nas provas, e nosso time de quadribol ganhou a Copa de novo. Também fiz novos amigos e aprendi muitos feitiços novos. Petúnia assentiu com a cabeça visivelmente satisfeita. Parece que você teve um ano produtivo. Harry sorriu, grato pelo apoio dela. Foi ótimo. E é bom estar em casa por um tempo. Após o jantar, Harry voltou para o quarto, sentindo a satisfação de uma refeição caseira. Olhou para o relógio, percebendo que ainda era cedo o suficiente para trabalhar um pouco. Harry voltou para o quarto e abriu a maleta encantada. Entrou a familiar sensação da magia o envolvendo ao adentrar a espaçosa mansão. A imensidão da mansão sempre o impressionava, não importava quantas vezes a visse. Ele dirigiu-se ao escritório, onde um único diário repousava sobre uma mesa, cuidadosamente isolado por meio de uma engenhosa aplicação de magia. O diário de Tom Riddle, um artefato sombrio repleto de segredos perigosos e um fragmento da alma de Voldemort. Harry havia enganado o diário astutamente, fazendo-o acreditar que fora descartado. No elaborado plano, Jacob havia pegado o diário e se sacrificado, convencendo Tom Riddle, dentro do diário, de que ele estava perdido para sempre na Câmara Secreta. Essa artimanha significava que Harry jamais poderia aparecer diante dele novamente. Para Riddle, o diário havia desaparecido, perdido para a eternidade. A menos que encontrasse uma maneira de invocar alguém, o diário seria esquecido sob o castelo. Harry ficou parado ali, encarando o diário.
Suas emoções estavam em turbilhão. Uma parte dele, o lado emocional, queria destruir o artefato das trevas e matar o fragmento da alma de Voldemort que ali se encontrava. Parecia a coisa certa a fazer, a escolha vingativa. Mas outra parte dele, o lado lógico, sabia que havia muito a aprender com o diário. O conhecimento sobre o passado de Voldemort, seus segredos e suas fraquezas poderia ser inestimável. Mestre Harry, parece que você está perdido em pensamentos. A voz de Nigel quebrou o silêncio. Refletindo sobre a destruição do diário do nosso querido Tom, não é? Harry sorriu levemente com o comentário de Nigel. Pode-se dizer isso, Nigel. É uma escolha difícil. Destruí-lo eliminaria uma parte de Voldemort para sempre, mas preservá-lo significa que podemos aprender muito mais. De fato, um dilema clássico, observou Nigel secamente. Destruímos a escuridão imediatamente ou a usamos para compreender e eventualmente vencer a escuridão maior? Decisões, decisões. Harry suspirou, aproximando-se do diário. É que sinto que guardá-lo é um risco. E se algo der errado? A voz de Nigel assumiu um tom pensativo. Uma preocupação válida, Mestre Harry. No entanto, conhecimento é poder. Compreender nosso inimigo pode nos dar a vantagem de que precisamos. Harry estendeu a mão, os dedos pairando sobre o diário. A energia sombria que ele emanava era palpável, causando-lhe um arrepio na espinha. Eu sei que você tem razão, Nigel, mas parece errado guardar algo tão maligno. Entendo, Mestre Harry. Mas lembre-se, você tomou precauções. O diário está isolado, protegido. Ele não pode lhe fazer mal enquanto você permanecer vigilante. Harry assentiu com a cabeça, retirando a mão. Você tem razão. Continuaremos a estudar isso, mas com cuidado. Não podemos nos dar ao luxo de cometer erros. Sabe a decisão, Mestre Harry, concordou Nigel. Agora, vamos passar para assuntos mais agradáveis? Talvez uma leitura leve ou um pouco de prática de feitiços. Harry deu uma risadinha, grato pela capacidade de Nigel de aliviar o clima. Talvez mais tarde, Nigel. Acho que vou dar uma volta pela mansão, para clarear as ideias. Excelente ideia, Mestre Harry. Um passeio sempre faz maravilhas para a mente. Ao sair da mansão, Harry adentrou a vasta floresta. O ar era fresco e puro, com um toque de pinheiros e terra. Ele apreciava esses momentos de tranquilidade, onde podia pensar sem interrupções. Conforme caminhava mata dentro, ouviu um som familiar, um bater de asas pesado. Momentos depois, um dragão desceu em um mergulho, sua cabeça gigantesca cravando-se no peito de Harry em um gesto de afeto. Olá, Ash cumprimentou Harry, acariciando a cabeça escamosa do dragão norueguês. O dragão que Hagrid havia chocado no ano passado, crescerá consideravelmente e agora vivia na floresta dentro da maleta encantada. Ash roçou o focinho em Harry, sua respiração quente fazendo cócegas em seu rosto. Mestre Harry, parece que seu dragão sentiu sua falta, comentou Nigel. Quem diria que uma criatura tão temível poderia ser tão afetuosa? Harry olhou para o dragão e falou em língua dracônica. Você está se comportando, Ash? Os enormes olhos de Ash brilharam com um fulgor travesso. Sim, mestre, respondeu o dragão com um grunhido. Tenho praticado voar mais alto e caçar minha comida, como o senhor instruiu. Harry sorriu, dando um tapinha na cabeça escamosa de Ash. Boa garota. Continue assim. Você está ficando mais forte a cada dia. O dragão soltou um rosnado baixo e satisfeito, um som que reverberou pela floresta. A floresta é um bom lar, muito espaço para voar e caçar, mas sinto falta dos nossos treinos. A voz de Nigel interveio. De fato, Mestre Harry. Um dragão como parceiro de treino é uma grande vantagem. Talvez você devesse agendar sessões regulares para manter suas habilidades em dia. Harry deu uma risadinha. Boa ideia, Nigel pensou, e então falou com o dragão gigante. Começaremos amanhã, Ash. Agora, preciso voltar. Há muito o que fazer. Ash resmungou em concordância e alçou voo, suas asas criando uma poderosa rajada de vento que fez as folhas ao redor de Harry voarem. Ele observou o dragão planar, sentindo uma sensação de orgulho e conexão. Capítulo 224. No dia seguinte, Harry saiu de casa depois de um farto café da manhã com Petúnia, Névoa e Bichento. Ele chegou a Londres e, ao entrar em um dos cafés movimentados, avistou Sirius Black. A transformação era notável. A aparência abatida e atormentada havia sido substituída por um semblante saudável e vibrante. O cabelo de Sirius estava bem aparado e ele exibia um sorriso relaxado e confiante que o fazia parecer anos mais jovem. No momento, ele estava flertando com uma garçonete. Ao avistar Harry, os olhos de Sirius brilharam com genuína ternura. Harry, você chegou, exclamou, levantando-se e caminhando em sua direção. Harry retribuiu o sorriso, embora fosse mais comedido. E aí Sirius cumprimentou, diminuindo a distância entre eles. Apesar da demonstração externa de afeto, Harry não havia perdoado completamente Sirius por suas ações passadas, mas era hábil em esconder seus verdadeiros sentimentos. Sirius o puxou para um abraço rápido e firme, dando-lhe um tapinha nas costas. É bom te ver, garoto. Harry assentiu com a cabeça, dando um passo para trás. Você também. Você parece, bem, disse ele, observando a forma física de Sirius. Sirius deu uma risadinha, um lampejo de sua antiga travessura brilhando em seus olhos. Um pouco de boa comida e exercícios regulares fazem maravilhas. Além disso, a companhia de damas encantadoras acrescentou com uma piscadela, acenando para a garçonete que estava por perto, claramente encantada com a atenção de Sirius. A garçonete, uma jovem de cabelos castanho avermelhados e um sorriso tímido, corou e voltou apressadamente para o balcão. Harry notou a facilidade com que Sirius interagiu com ela.
Ele já tinha ouvido falar da reputação de Sirius, então não ficou surpreso. Por que não nos sentamos? Sugeriu Sirius, apontando para a mesa que estava ocupando. Harry seguiu, sentando-se em frente ao seu padrinho. O café era aconchegante, com uma conversa suave preenchendo o ar. Proporcionava uma aparência de normalidade, um breve alívio do caos que frequentemente cercava a vida de Harry. Então, como têm ido as coisas? Perguntou Sirius, inclinando-se para a frente com genuíno interesse. Harry deu de ombros, mantendo o tom leve. Ocupado, como sempre. Escola, quadribol, você sabe como é. Sirius riu. Eu me lembro daqueles dias. Embora eu imagine que você tenha um pouco mais com que se preocupar do que eu jamais tive. A conversa deles fluía naturalmente de um assunto para outro, abordando detalhes mundanos do cotidiano em Hogwarts. As partidas de quadribol eram analisadas com entusiasmo, o desempenho de cada jogador criticado e elogiado. Eles falavam sobre as últimas fofocas e acontecimentos, as travessuras recentes de Fred e George e o sucesso do clube de duelos. Apesar da facilidade da conversa, uma tensão tácita persistia. Harry esperava um pedido de desculpas, algum reconhecimento dos erros do passado, mas isso nunca aconteceu. Em vez disso, Sirius parecia alheio, tratando Harry mais como um velho amigo do que como um afilhado abandonado em um momento de necessidade. Harry suspirou interiormente, aceitando que Sirius não via culpa em suas ações. Para Sirius, deixar o pequeno Harry ao lado dos corpos de seus pais para perseguir Peter Pettigrew era justificável. Essa era a essência do relacionamento deles. Sirius seria sempre o melhor amigo de James, antes de tudo, e Harry precisava ajustar sua relação com ele de acordo. Daquele momento em diante, Harry veria Sirius não como um padrinho, mas como o melhor amigo de seu pai, uma ligação com um passado do qual mal se lembrava. A voz de Nigel ecoou em sua mente, carregada de humor seco. Parece, mestre Harry, que seu padrinho tem uma memória um tanto seletiva. Talvez ele acredite que o passado deva ser esquecido sem jamais abordá-lo. Os lábios de Harry se curvaram num pequeno sorriso. Parece que sim, Nigel. Mas não vale a pena ficar remoendo isso. Sirius será o que for, tenho outras coisas em que me concentrar. Conforme a conversa prosseguia, Harry se viu relaxando apesar das questões pendentes. Sirius tinha um jeito de tornar o momento presente agradável, mesmo que sua perspectiva sobre o passado fosse distorcida. Logo, Sirius notou uma mãe e uma filha aproveitando o dia ensolarado em Londres, sentadas não muito longe deles. A filha, da idade de Harry, brincava com um pequeno brinquedo enquanto a mãe a observava com um sorriso terno. Pescando para Harry, Sirius se inclinou e começou a conversar com a mãe. Harry observou Sirius envolvê-la na conversa sem esforço, seu charme evidente no sorriso da mulher. Conforme a conversa prosseguia, Sirius descobriu que o marido dela havia falecido. Aproveitando o momento, ele usou seu charme sedutor, enquanto sutilmente sinalizava para Harry conversar com a moça. Harry suspirou, notando que a garçonete de antes olhava para Sirius com uma mistura de ressentimento e tristeza. De repente percebeu que Sirius tinha o hábito de partir corações. Embora Harry não o julgasse, também não gostava particularmente disso. Decidido a tirar o melhor proveito da situação, ele voltou sua atenção para a garota. Olá, eu sou Harry, disse ele, oferecendo um sorriso amigável. A garota sorriu timidamente de volta. Oi, eu sou a Emma. Você vem aqui sempre? Harry balançou a cabeça. Estou estudando em um internato um pouco fora da Grã-Bretanha. Estou aqui para o verão. E você? Emma sorriu, seus olhos brilhando de curiosidade. Eu moro aqui com a minha mãe. Nos mudamos para cá há alguns anos. Você gosta da sua escola? Harry assentiu com a cabeça. Sim, é interessante. Sempre tem alguma coisa acontecendo. E você? Você estuda por aqui? Emma assentiu com a cabeça. Sim, é só uma escola normal. Nada de especial. Ela olhou para a mãe, que ainda estava absorta na conversa com Sirius. Deve ser bom ir para um lugar diferente. É sim, concordou Harry, tomando cuidado para não revelar muito. Há muito para aprender e explorar. Você tem algum hobby? O rosto de Emma se iluminou. Eu adoro ler e desenhar. Às vezes ajudo minha mãe no jardim. E você? Eu também gosto de ler, respondeu Harry, pensando nas incontáveis horas que passou na biblioteca de Hogwarts. E pratico um esporte na minha escola. Os olhos de Emma brilharam de curiosidade. Que tipo de esporte? Harry sorriu, mantendo sua resposta vaga. É um pouco como futebol, mas com algumas peculiaridades. Pode-se dizer que me mantém alerta, ou melhor, distraído de certa forma. Emma deu uma risadinha. Parece interessante. Talvez você me ensine algum dia? Harry deu uma risadinha suave. Talvez eu faça. A conversa deles foi interrompida por Sirius, que havia encerrado suas brincadeiras de flerte. Harry, que tal você fazer companhia a Emma enquanto a senhorita Hart e eu conversamos mais a fundo? Harry revirou os olhos, lançando um olhar para Emma, que parecia confusa, enquanto a senhora Hart corava profundamente. A garçonete ao fundo parecia carrancuda, claramente chateada com as travessuras de Sirius. Parecia que Emma ainda não tinha recebido nenhuma educação sexual, apesar de ter a mesma idade que Harry, pois não fazia ideia do que estava acontecendo. Harry invejava sua inocência, desejando não entender as intenções de Sirius. Este era o primeiro encontro deles desde a libertação de Sirius de Azkaban, e ele o havia abandonado mais uma vez, apenas para correr atrás de mulheres. Suspirando impotente, Harry se virou para Emma e disse, que tal um filme, Emma? O rosto dela se iluminou com um sorriso. Claro, parece divertido. O que você quer assistir? Qualquer coisa que você goste, respondeu Harry, agradecido pela distração. Você tem alguma favorita? Emma pensou por um instante, e então seus olhos brilharam de entusiasmo. Que tal uma comédia? Eu adoro rir. Vamos assistir a uma comédia, concordou Harry, guiando-a em direção ao cinema, que ficava perto do café. Escolheram um filme e se acomodaram em seus assentos com a luz tênue criando uma atmosfera aconchegante. Emma riu baixinho das cenas engraçadas, seu riso contagiante.
Harry se sentiu relaxado. Quando o filme terminou, eles saíram para o café iluminado mais uma vez. Emma olhou para Harry com os olhos cheios de curiosidade. Sabe, você é realmente interessante, Harry. Tipo, você tem um ar misterioso, sabe? Harry deu uma risadinha, coçando a nuca. Eu poderia dizer o mesmo de você, Emma. Você também é bem legal. Ela corou com um elogio. Obrigada. Talvez possamos sair de novo qualquer dia desses? Eu gostaria disso, disse Harry sinceramente. Foi bom passar um tempo com você. Ao retornarem, encontraram a senhora Hart e Sirius esperando em frente ao café, ambos rindo. Ao ver Harry, Sirius ficou radiante. Pescou para ele, aproximou-se e deu-lhe um tapinha nas costas. Bom garoto, elogiou, mas Harry não ligou. Em vez disso, Harry voltou sua atenção para a senhora Hart. Você deixou sua filha com um estranho para um caso passageiro e casual, disse ele em tom baixo e controlado, certificando-se de que apenas ela pudesse ouvir. Não estou aqui para julgar suas escolhas, mas você deveria ser mais cuidadosa. Emma merece coisa melhor. O sorriso da senhora Hart desapareceu, e ela pareceu surpresa, talvez até envergonhada. Sem esperar por uma resposta, Harry deu meia volta e foi embora, sem se importar se Sirius o seguia ou não. Enquanto caminhavam, a voz de Nigel ecoava na mente de Harry. Mestre Harry, sua habilidade para transmitir verdades incisivas é impressionante. Devo dizer, porém, que é um prazer raro vê-lo desempenhar o papel de bússola moral. Harry deu um sorriso irônico por dentro. Alguém tinha que dizer. Ela foi imprudente. E você fez isso com toda a sutileza de um balaço, ironizou Nigel, com um tom de humor inconfundível na voz. Ele caminhou em silêncio por um momento antes de Sirius alcançá-lo, uma carranca marcando seu rosto. O que houve com você, Harry? Perguntou ele, com um toque de irritação na voz. Não fui atencioso? Deixei a filha e fiquei com a mãe. Harry estava prestes a responder quando percebeu que era inútil. Ele e Sirius não tinham nada em comum. Não havia motivo para explicar o que o havia perturbado. Não é nada, Sirius. Como foi a conversa íntima? Perguntou, fingindo interesse. Sirius sorriu e começou a descrever a conversa, adotando um tom que Harry reconheceu muito bem. Foi bastante agradável. Ela estava muito receptiva, se é que você me entende. Conversamos sobre alguns detalhes íntimos. Harry assentiu ocasionalmente, mantendo uma expressão neutra enquanto Sirius continuava com comentários mais sugestivos. Os detalhes eram explícitos o suficiente para deixar Harry desconfortável, mas ele conseguiu manter uma fachada de interesse para que Sirius continuasse falando e distraído. A voz de Nigel ecoou em sua mente. Mestre Harry, parece que seu padrinho tem um foco bastante singular. Talvez a ideia dele de vínculo seja um tanto limitada. Harry respondeu mentalmente, nem me fale, Nigel. Vamos só terminar com isso. Enquanto Sirius divagava, os pensamentos de Harry se voltaram para assuntos mais urgentes. As risadas e piadas grosseiras de Sirius mal lhe chamavam a atenção, enquanto Harry se concentrava nas estratégias que precisaria empregar. Finalmente a conversa se acalmou e eles se separaram. Sirius foi embora, provavelmente em busca de outra distração passageira, enquanto Harry voltou para a Rua dos Alfeneiros. Capítulo 225. Quando ele chegou em casa, Petúnia estava na cozinha, preparando o jantar. Ela ergueu os olhos quando ele entrou com um toque de curiosidade. Como foi seu dia, Harry? Perguntou ela, num tom mais genuíno, enquanto enxugava as mãos no avental e se sentava perto dele. Harry deu de ombros. Agitado. Encontrei-me com Sirius e coloquei a conversa em dia. Ele fez uma pausa, ponderando o quanto deveria revelar. Talvez tenhamos novas oportunidades para explorar durante o verão. Petúnia assentiu com a cabeça, parecendo aceitar sua resposta vaga. Bem, o jantar estará pronto em breve. Certifique-se de estar limpo. Depois de arrumar tudo, Harry desceu para jantar. Após a refeição, eles passaram algum tempo assistindo a um filme e trabalhando na estufa. Quando a noite caiu, Harry voltou para o seu quarto para se concentrar em seus outros projetos. Ele pegou um livro mágico e usou sua força de vontade para revelar um perfil. O nome Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore apareceu na página. Ao criar o clube de duelos, Harry havia considerado muitos outros aspectos. Um dos principais propósitos dos livros mágicos era acompanhar o progresso e as habilidades de todos no castelo. Mesmo os graduados ainda carregavam seus livros mágicos e, contanto que não bloqueassem o rastreamento, Harry podia monitorar o progresso deles. No momento, o livro mágico de Dumbledore mostrava apenas 10 feitiços, mas eles não foram escolhidos aleatoriamente. As primeiras letras dos 10 feitiços formavam a frase Olá, Harry. Com um sorriso, Harry fechou o livro. Ele é o bruxo mais forte por um motivo. Nigel assentiu com a cabeça em tom seco. Parece que o velho diretor ainda consegue perceber seus planos maquiavélicos, Mestre Harry. A questão é, por que ele permite isso? Talvez esteja tentando ficar de olho em você. Harry balançou a cabeça. Este plano foi concebido para ser descoberto, Nigel. Isso lhe dará a falsa sensação de segurança de que ainda consegue me entender. A voz de Nigel carregava um tom de advertência. Um plano astuto, sem dúvida. Apenas tome cuidado para que o excesso de confiança não se torne sua ruína, Mestre Harry. Acomodando-se na cama, Harry ponderou sobre seus próximos passos. Amanhã encontrarei meus amigos e depois farei uma viagem à África. Nicholas disse que lá poderei dominar melhor a alma astral. As tribos mais antigas da Terra Natal ainda estão sintonizadas com a alma original, enquanto nós nos esquecemos de sua existência e dependemos de varinhas para lançar magia. Ele sabia que a jornada não seria fácil, mas dominar a alma astral era crucial. As tribos tinham uma profunda conexão com a magia que antecedia varinhas e feitiços.
Elas dependiam do poder bruto e não filtrado da alma, uma prática muito perdida na sociedade bruxa moderna. O objetivo de Harry era aprender essa magia ancestral, fortalecer suas habilidades e obter vantagem sobre seus inimigos. A voz de Nigel interrompeu seus pensamentos. Mestre Harry, você percebe a importância desta viagem? O conhecimento que você adquirirá poderá ser transformador. Harry deu uma risadinha. Literalmente, assim que eu aprender a alma astral, também poderei dominar os animagos, tornando essa jornada bastante transformadora. A voz de Nigel ressoou com divertimento. De fato, Mestre Harry, as possibilidades são infinitas. Basta pensar nas aplicações. Percepção aprimorada, capacidade de escapar da detecção e, é claro, a habilidade de se transformar em um animal à vontade. Uma grande melhoria. Exatamente, Nigel. Além disso, há muito mais para descobrir sobre a magia antiga, respondeu Harry, sentindo uma onda de entusiasmo. As tribos da África possuem conhecimentos que foram transmitidos por gerações, intocados pela sociedade bruxa moderna. Nigel prosseguiu. E é isso, Mestre Harry, que a torna inestimável. A pureza e o poder bruto de uma magia tão antiga podem lhe dar uma vantagem que poucos possuem. Não se trata apenas de dominar feitiços. Trata-se de compreender a própria essência da magia. Harry então refletiu sobre o que Nicholas lhe contará a respeito de seu contato na África. Nicholas disse que seu contato me ajudará, mas que ainda devo ser cauteloso. Parece que as tribos não são tão pacíficas quanto eu imaginava, pensou. Sua impressão inicial, quando Zabini falará sobre seu pai no ano passado, era de que eles seriam como monges no Himalaia. Contudo, Harry agora percebia que, embora os monges himalaios também possuam sistemas mágicos ancestrais e técnicas de meditação para descobrir a alma astral, eles se concentram mais nos limites da magia. Em contraste, as tribos africanas priorizam a própria alma astral. Mestre Harry, a voz de Nigel interrompeu seus pensamentos. É evidente que, embora essas tribos possuam conhecimento inestimável, seus costumes podem ser difíceis de compreender. Você deve estar preparado para tudo. Harry assentiu com a cabeça. Você tem razão, Nigel. Vamos ver o que nos espera. Na manhã seguinte, após um farto café da manhã, Harry encontrou-se com seus amigos. Eles passaram um tempo conversando, compartilhando planos para o verão e desejando boa sorte para suas novas aventuras. Depois de se despedir dos amigos, Harry voltou para casa. De volta ao seu quarto, Harry escreveu uma carta para Zabini, solicitando um encontro na tarde seguinte em frente ao ministério para pegar uma chave de portal oficial. A viagem envolveria 2 saltos, da Grã-Bretanha para a Espanha e, em seguida, da Espanha para a Nigéria, onde encontrariam o pai de Zabini, membro de uma tribo nigeriana local. Com a carta enviada, Harry voltou sua atenção para seu último dia com Petúnia. O resto do dia transcorreu em silêncio. Petúnia seguiu com suas atividades habituais, enquanto Harry se certificava de que tudo estava em ordem para sua viagem. Jantaram juntos e, embora a conversa fosse leve, havia um clima melancólico de despedida entre eles. Petúnia, apesar de não demonstrar emoções abertamente, parecia apreciar a presença de Harry. À noite, Harry decidiu passar algum tempo na estufa. Petúnia juntou-se a ele, cuidando de suas plantas favoritas. Era um momento silencioso, mas agradável, com o zumbido dos insetos de verão e o perfume das flores desabrochando preenchendo o ar. Harry achou as tarefas tranquilas de regar as plantas e podar as folhas reconfortantes. Um contraste agradável com o planejamento e a estratégia constantes em que geralmente estava envolvido. Ao cair da noite, Harry recolheu-se ao seu quarto. Abriu a sua maleta encantada e entrou na mansão. Lá, reviu seus planos, certificando-se de que estava preparado para a viagem à África. Dedicou um momento a verificar o diário de Tom Riddle, confirmando que estava seguro. O artefato sombrio irradiava a sua habitual energia malévola, mas Harry estava confiante nas suas medidas de contenção. Na manhã seguinte, Harry acordou cedo, sentindo-se revigorado e pronto. Após um café da manhã rápido, despediu-se de Petúnia, que lhe desejou uma boa viagem com um sorriso breve, porém genuíno. Harry apreciou seus esforços para se conectar, por mais sutis que fossem. Juntou seus pertences e partiu em direção ao ministério, onde encontraria Zabini e iniciaria a próxima etapa de sua jornada. Ao chegar em frente ao ministério, Harry avistou Zabini parado com uma mulher incrivelmente bela. Sua presença era marcante, com longos cabelos escuros, perfeitamente penteados, e olhos penetrantes e inteligentes que avaliavam tudo ao seu redor com um ar de confiança. Usando o observador, Harry leu: Elisabetta Zabini. Astuta, ambiciosa, com talento para navegar nas esferas sociais e políticas. Intenção ambiciosa detectada. Harry concentrou-se na última frase, com a curiosidade aguçada. Harry, está é minha mãe, Elisabetta Zabini, apresentou Blaise, com orgulho evidente em sua voz. Elisabetta estendeu a mão graciosamente, seu olhar fixando-se em Harry com uma mistura de curiosidade e cálculo. É um prazer conhecê-lo, Harry, disse ela com voz suave e confiante. Segurando a mão dela, Harry depositou um beijo suave. O prazer é meu, senhora Zabini, respondeu ele, com um tom educado e ponderado. Harry conhecia bem as sutilezas sociais do mundo mágico e sabia como lidar com elas com destreza. Os olhos de Elisabetta brilharam com aprovação. Ouvi falar muito de você por meio de Blaise. Parece que você tem uma ótima reputação. Harry sorriu modestamente. Faço o meu melhor para estar à altura disso. A voz de Nigel ecoou em sua mente, como sempre, carregada de humor seco. Mestre Harry, parece que você causou uma ótima impressão. Creio que ela está te avaliando neste exato momento. Harry respondeu mentalmente, como esperado, Nigel. Afinal, ela é uma Zabini. Elisabetta se virou para o filho. Blaise, querido, por que você não vai cuidar dos preparativos lá dentro? Eu gostaria de um momento a sós com Harry. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 226. Elisabetta se virou para o filho.
Blythe, querido, por que você não vai cuidar dos preparativos lá dentro? Eu gostaria de um momento a sós com Harry. Blythe assentiu com a cabeça, lançando a Harry um olhar cúmplice antes de entrar no ministério. Enquanto se afastava, Harry sentiu uma mudança na atmosfera, o olhar de Elizabeth se tornando mais penetrante, com uma curiosidade calculada. Harry, meu filho me contou bastante sobre você, começou ela, com um tom suave e ensaiado. É impressionante como você conseguiu lidar com as complexidades do nosso mundo em uma idade tão jovem. Harry, sempre cauteloso, respondeu com um sorriso educado. Obrigado, senhora Zabini. Tive bons mentores e amigos ao longo do caminho. Os olhos de Elizabeth brilharam de interesse. De fato, Blythe fala muito bem de suas habilidades e de sua engenhosidade. É raro encontrar alguém que consiga equilibrar poder com sutileza. Harry sabia que ela estava sondando, testando suas reações. A capacidade de improvisar é essencial em nosso mundo, especialmente ao lidar com o inesperado, respondeu ele calmamente. Ela sorriu, com um toque de admiração na expressão. Você tem toda a razão. É uma qualidade que lhe será muito útil, especialmente diante dos desafios que você enfrentará. A voz de Nigel ecoou na mente de Harry. Mestre Harry, parece que a senhora Zabini é uma inquisidora e tanto. Cuidado com as intenções dela. Harry deu uma risadinha mental. Eu sei, Nigel. Elizabeth prosseguiu, mudando seu tom para algo mais pessoal. Sabe, Harry, Blythe e eu sempre acreditamos na importância de alianças fortes. É a espinha dorsal da nossa sociedade. Harry assentiu com a cabeça, compreendendo a mensagem implícita. Concordo. Alianças fortes e confiança são inestimáveis. Ela pareceu satisfeita com a resposta dele. Exatamente. Confiança e respeito mútuo. É isso que nos une. Ela fez uma pausa com um olhar penetrante. E é algo que espero que possamos estender entre nossas famílias. Harry ponderou cuidadosamente as palavras dela. Agradeço a consideração, senhora Zabini. Confiança e respeito são conquistados com o tempo, por meio de ações e experiências compartilhadas. O sorriso de Elizabeth se alargou, com genuína aprovação nos olhos. Muito bem dito, Harry. Acredito que você e Blythe alcançarão grandes coisas juntos. Blythe retornou naquele instante, com uma pasta na mão. Está tudo pronto, mãe. Podemos prosseguir quando Harry estiver preparado. Harry pegou a pasta, dando uma olhada no conteúdo. Obrigado, Blythe. Vamos começar então. Dentro do ministério, Harry e Blythe caminhavam pelos corredores movimentados, em direção à estação de chaves de portal designada. Elizabeth Zabini o seguia de perto, sua presença inspirando respeito e atraindo a atenção de todos que cruzavam seu caminho. Seu andar elegante e postura confiante deixavam claro que ela não era alguém a ser subestimada. Ao chegarem à estação de portais, um funcionário do ministério os cumprimentou, conferindo seus documentos e confirmando seu destino. O funcionário entregou-lhes um cachecol velho e gasto que serviria como portal. Segurem-se firmemente e instruiu o oficial. A chave de portal será ativada em 3, 2, 1. Um solavanco repentino fez Harry perder o equilíbrio, e o mundo ao seu redor se transformou num turbilhão de cores e sons. Ao aterrissar, ele cambaleou levemente, conseguindo se equilibrar antes de cair. Eles haviam chegado à Espanha. A transição foi perfeita, o ar quente do Mediterrâneo contrastando fortemente com a atmosfera fria e agitada do ministério. A senhora Zabini assumiu o comando, guiando-os pelos costumes bruxos espanhóis com a mesma graça e autoridade que demonstrara na Grã-Bretanha. Eles ficariam na Espanha por um dia, tanto para concluir a papelada para a próxima chave de portal quanto para se aclimatarem, já que viagens contínuas por chave de portal eram cansativas até mesmo para bruxos experientes. Durante a estadia na Espanha, a senhora Zabini, que havia viajado bastante pelo país, os guiaria. Harry e Blythe, vamos começar com alguns dos destaques locais, sugeriu a senhora Zabini com um sorriso caloroso, os olhos brilhando com o entusiasmo de uma viajante experiente. A Espanha é cheia de magia, tanto literal quanto figurativa, e eu sei exatamente os lugares para mostrar a vocês. Enquanto passeavam pelas ruas ensolaradas de Madrid, a senhora Zabini apontava vários pontos históricos e charmosas lojas locais. Seu conhecimento da região era evidente, e Harry se viu apreciando a beleza e a história que o cercavam. Eles visitaram a Plaza Mayor, onde a senhora Zabini os encantou com histórias sobre a história da praça e sua importância na cultura espanhola. As vibrantes barracas do mercado, repletas de produtos coloridos e aromas deliciosos, cativaram os sentidos de Harry. Ele se maravilhou com a rica tapeçaria da vida ao seu redor, absorvendo as novas experiências. À tarde, passearam pelo Parque do Retiro, onde a vegetação exuberante e o lago sereno proporcionavam um refúgio tranquilo da agitação da cidade. Alugaram um pequeno barco e, enquanto navegavam pelas águas calmas, a senhora Zabini continuou a compartilhar seu vasto conhecimento sobre o patrimônio mágico e não mágico da Espanha. Você sabia, começou ela, com um tom conspiratório na voz, que existe um enclave mágico escondido bem aqui em Madrid? É um segredo bem guardado entre a comunidade bruxa local. A curiosidade de Harry foi despertada. Sério? Como é? A senhora Zabini sorriu enigmaticamente. É um lugar maravilhoso, Harry. Repleto de lojas que vendem artefatos mágicos raros e livros. Se tivermos tempo, talvez eu o leve lá. Ao anoitecer, eles se encontraram em um aconchegante bar de tapas, saboreando uma variedade de pratos tradicionais espanhóis. O ambiente animado, aliado à comida deliciosa, proporcionou uma experiência memorável. Blythe e Harry ouviram atentamente enquanto a senhora Zabini relatava suas viagens pela Espanha, cada história mais fascinante que a anterior. A senhora Zabini olhou para os dois e disse: "É até aqui que vou levá-los, meninos." Em seguida virou-se para Blythe e o abraçou. Blythe pareceu um pouco envergonhado, mas retribuiu o abraço mesmo assim. Para surpresa de Harry, ela se aproximou dele e o puxou para um abraço caloroso, pressionando a cabeça dele contra seus seios fartos.
Lembre-se, Harry, agora somos amigos. Não seja um estranho, disse ela com um sorriso. Harry, sentindo uma mistura de constrangimento e gratidão, assentiu enquanto ela o soltava. Obrigado, senhora Zabini, respondeu Harry educadamente, dando um passo para trás e acenando respeitosamente com a cabeça. A senhora Zabini sorriu afetuosamente para os dois meninos antes de se virar e ir embora, sua figura graciosa desaparecendo na multidão agitada. Bem, isso foi inesperado, comentou Harry, ajeitando a mochila. Blythe deu uma risadinha, balançando a cabeça. A gente se acostuma. Ela sempre foi muito carinhosa. Harry assentiu com a cabeça, ainda processando o encontro. Vamos nos mexer. Temos muito o que fazer. A familiar sensação de puxão atrás do umbigo de Harry sinalizou o início da jornada. Num instante, a agitada cidade de Madrid desapareceu, substituída pelas vibrantes paisagens e sons da Nigéria. Enquanto Harry observava o ambiente ao redor, não pôde deixar de ficar surpreso. Isto é o equivalente ao ministério na Nigéria? Perguntou, com os olhos arregalados de curiosidade. Blythe assentiu com a cabeça, um sorriso cúmplice no rosto. Mais ou menos, mas é mais como uma tribo gigante. O posto mais alto aqui é o de chefe espiritual, um título que inspira imenso respeito e autoridade. Harry observou a cena vibrante à sua frente. Ao contrário do formal e estruturado Ministério da Magia na Grã-Bretanha, este lugar fervilhava de vida e atividade, transbordando um forte senso de comunidade e tradição. A área aberta estava repleta de diversas cabanas e grandes edifícios comunitários feitos de materiais naturais, todos ricamente decorados com símbolos e padrões que remetiam à magia ancestral e a um profundo significado cultural. Homens e mulheres vestidos com túnicas coloridas circulavam, alguns realizando tarefas que pareciam tanto mundanas quanto mágicas. Havia curandeiros cuidando dos doentes com poções e feitiços, artesãos criando belos artefatos imbuídos de encantamentos e anciãos ensinando jovens bruxos e bruxas sobre sua herança e os segredos de sua magia. A voz de Nigel interrompeu os pensamentos de Harry, mantendo sua habitual nitidez. Mestre Harry, parece que nos deparamos com uma fusão singular de tradição e magia. Bem diferente dos corredores burocráticos aos quais você está acostumado, não é? Harry concordou mentalmente, fascinado pela mistura harmoniosa do mágico e do cotidiano. É incrível, Nigel. Há tanta vida aqui. Capítulo 227. À medida que caminhavam para o coração do complexo tribal, Blythe apontava vários locais importantes. Ali fica o grande círculo, onde os anciãos se reúnem para discutir assuntos importantes. E aquela grande cabana é a residência do chefe. É ele quem supervisiona tudo e garante que o equilíbrio entre a magia e a natureza seja mantido. Harry assentiu com a cabeça, absorvendo os detalhes. O grande círculo era uma área aberta com grandes pedras dispostas em um padrão circular, cada pedra gravada com runas antigas. A residência do chefe era uma estrutura impressionante, maior que as outras, e adornada com vários amuletos e talismãs que brilhavam suavemente à luz do dia. Ao se aproximarem da cabana do chefe, Harry parou e perguntou: Espere, não vamos nos encontrar com seu pai? Por que estamos indo para a cabana do chefe? Blythe deu um sorriso irônico. Harry, meu pai é o chefe. Harry ficou momentaneamente estupefato. A ficha caiu. Ele estava prestes a conhecer não apenas o pai de Blythe, mas o líder de toda a tribo. A gravidade da situação o atingiu em cheio quando se aproximaram da grande entrada ricamente esculpida. Por dentro, a cabana era uma mistura de elementos tradicionais e poderosos artefatos mágicos. As paredes eram adornadas com tapeçarias que retratavam a história da tribo, e o ar estava impregnado com uma aura de magia ancestral. No centro da sala, estava sentado um homem de presença imponente. Seus olhos eram penetrantes e observadores, analisando Harry com uma mistura de curiosidade e respeito. Pai, voltei, começou Blythe, curvando-se levemente. E este é Harry Potter. Por um instante, Harry percebeu um lampejo de algo nos olhos do homem, mas não conseguiu identificar exatamente o que. Ele decidiu usar a habilidade observar. Mensagem do sistema. Chefe Obafemi Akande, líder da tribo mágica nigeriana. Habilidoso em magia e rituais ancestrais. Alto poder mágico detectado. Nenhuma ameaça imediata identificada. Harry fez uma reverência respeitosa. É um prazer conhecê-lo, chefe. O chefe Obafemi assentiu em resposta, seus olhos avaliando Harry com interesse. Bem-vindo à nossa tribo, Harry. Blythe falou muito bem de você. Obrigado, senhor, respondeu Harry, endireitando-se e encarando o chefe com confiança. Ouvi muito sobre sua liderança e a rica história de sua tribo. Os olhos de Obafemi brilharam com um toque de divertimento. Blythe, você escolheu bem seus amigos. Harry, o que o traz à nossa parte do mundo? Você precisa entender o quão surpreso fiquei quando Blythe disse que o jovem bruxo mais famoso da Grã-Bretanha viria à minha tribo. Não é sempre que recebemos visitantes de Hogwarts. Harry sorriu diplomaticamente. Estou aqui para aprender sobre diferentes culturas mágicas. Há tanto para compreender além dos muros de Hogwarts, e acredito que sua tribo detém conhecimentos que podem ampliar minha perspectiva. A expressão de Obafemi suavizou-se, com um tom de aprovação na voz. Uma escolha sábia, jovem Harry. Compreender diferentes culturas pode, de fato, enriquecer o conhecimento e a sabedoria de alguém. Nossa tribo preservou muitas tradições ancestrais e práticas mágicas que foram transmitidas por gerações. Blythe, ao lado de Harry, acrescentou. Harry está bastante curioso sobre nossos rituais e a maneira como misturamos magia com a vida cotidiana. Obafemi assentiu com a cabeça com um toque de orgulho nos olhos. Nossa magia está profundamente entrelaçada com a natureza e os espíritos de nossos ancestrais. É uma harmonia que nos esforçamos para manter. Harry escutou atentamente e genuinamente intrigado. Já li sobre essas práticas, mas vê-las em primeira mão e compreender seu significado seria inestimável. Obafemi sorriu calorosamente. Seja bem-vindo a participar de nossas atividades diárias e aprender o máximo que puder. Há muito a ganhar ao vivenciar a magia em sua forma mais natural.
Harry sentiu uma onda de entusiasmo. Obrigado, chefe. Agradeço sua hospitalidade e a oportunidade de aprender. Não vamos ficar aqui parados por mais tempo, disse Obafemi, gesticulando em direção a uma área com assentos confortáveis. Venham, sentem-se e conversaremos mais sobre o que vocês desejam aprender e ver. Ao se acomodarem nas poltronas, Harry observou os desenhos intrincados dos móveis. Os padrões eram complexos, entrelaçando vinhas e animais que pareciam contar uma história de transição e transformação. Era como se a vida e a natureza efêmera da existência estivessem sutilmente capturadas nos motivos, sugerindo o ciclo eterno. O chefe Obafemi iniciou a conversa com tópicos informais, evitando assuntos sérios. Então, Harry, como você está achando a Nigéria até agora? Perguntou ele com um tom caloroso e acolhedor. É fascinante, respondeu Harry. A cultura aqui é tão rica e a magia é muito diferente da que estou acostumado. Obafemi assentiu com a cabeça. Ainda há muito para ver. Durante o tempo que você estiver aqui, prometo que testemunhará como a magia bruta pode ser controlada, desde que você a utilize com respeito. Harry assentiu com a cabeça. É fascinante como a mesma magia pode se desenvolver de maneiras tão diferentes. Em sua essência, a magia é a mesma para todos nós, mas as formas como a usamos são infinitamente variadas. Na Grã-Bretanha, dependemos dela para facilitar nosso dia a dia, mas nos acostumamos tanto com a praticidade que nos esquecemos do poder bruto e das possibilidades ilimitadas da magia. O uso de focos, encantamentos e runas simplifica as coisas, mas também limita nossa criatividade. O chefe Obafemi sorriu ao ouvir a observação de Harry, seus olhos refletindo uma profunda compreensão. Você é perspicaz além da sua idade, Harry. Aqui vemos a magia como parte integrante da vida e da morte, uma força sempre presente que respeitamos e utilizamos em sua forma mais pura. Nossas tradições e rituais são concebidos para honrar esse equilíbrio e manter a harmonia com o mundo ao nosso redor. Harry ouviu atentamente, apreciando a sabedoria nas palavras de Obafemi. A filosofia de ver a magia como um equilíbrio era algo que ele raramente encontrava no ambiente estruturado de Hogwarts. Essa abordagem oferecia uma nova perspectiva, que ressoava com os aspectos indomáveis de seu próprio potencial mágico. Blythe, observando a conversa, interveio. Harry, as práticas da nossa tribo podem parecer pouco convencionais, mas elas contêm uma riqueza de conhecimento. Meu pai pode guiá-lo pelos nossos rituais e apresentá-lo aos nossos costumes. Isso seria inestimável, respondeu Harry com genuíno interesse. Compreender diferentes culturas mágicas é o motivo de eu estar aqui. Há tanto para aprender além dos livros didáticos e das salas de aula. O olhar de Obafemi suavizou-se, e seu tom tornou-se mais coloquial. Diga-me, Harry, o que sua jornada lhe ensinou até agora? O que mais o surpreendeu? Harry refletiu por um instante, ponderando sua resposta. A diversidade da magia é impressionante. Cada cultura que encontrei tem sua abordagem única, moldada por sua história e valores. A maneira como a magia se entrelaça com a vida cotidiana aqui é particularmente esclarecedora. Não é apenas uma ferramenta, mas parte da sua identidade. Nigel, sempre o comentarista, acrescentou na mente de Harry. Que visão filosófica, mestre Harry. Você impressionou o chefe. Harry assimilou mentalmente o comentário de Nigel, mantendo o foco na conversa. Também aprendi a importância de adaptar e respeitar essas diferentes práticas. A magia não é uma fórmula única, ela evolui com aqueles que a utilizam. Obafemi assentiu com aprovação. Sabe as palavras. O respeito pela magia e suas tradições é crucial. Não se trata apenas de poder, mas de compreender a essência e o propósito por trás dele. A conversa fluiu suavemente, abordando vários aspectos de suas tradições mágicas e vida cotidiana. Harry sentiu uma crescente admiração pela profundidade e riqueza da cultura da tribo. A tarde passou rapidamente, repleta de histórias e experiências compartilhadas. Ao cair da noite, Obafemi levantou-se. Harry, fique à vontade para ficar conosco e aprender. Temos muito a compartilhar e acredito que você encontrará grande valor em nossos ensinamentos. Obrigado, chefe. Estou ansioso por isso, respondeu Harry com voz sincera. Enquanto se preparavam para partir, a voz de Nigel ecoou na mente de Harry. Parece, mestre Harry, que você encontrou não apenas conhecimento, mas também uma aliança em potencial. Isso pode ser benéfico de muitas maneiras. Harry concordou em silêncio e deixou Blythe guiá-lo até sua cabana temporária. Ele se encontraria com o contato de Nicholas à noite, mas primeiro precisava se livrar de Blythe. Capítulo 228. Harry concordou em silêncio e deixou Blythe guiá-lo até sua cabana temporária. Ele se encontraria com o contato de Nicholas à noite, mas primeiro precisava se livrar de Blythe. A cabana era simples, mas confortável, com uma cama, uma pequena mesa e algumas cadeiras. Oferecia uma sensação de tranquilidade, um contraste marcante com a vida agitada lá fora. Assim que Harry se acomodou, Blythe se virou para ele com um sorriso. Fique à vontade, Harry. Meu pai quer que jantemos com ele mais tarde, mas até lá, sinta-se à vontade para explorar ou descansar, disse Blythe em tom amigável. Harry assentiu com a cabeça, agradecido pelo gesto. Obrigado, Blythe. Talvez eu dê uma caminhada para clarear as ideias. O sorriso de Blythe se alargou. Vá em frente. Só não se perca. Assim que Blythe saiu, Harry parou um instante para planejar seus próximos passos. Ele precisava encontrar uma maneira de se encontrar com o contato de Nicholas sem chamar atenção. Com uma expressão determinada, Harry saiu da cabana e caminhou pela aldeia. As vistas e os sons da tribo agitada o cercavam, crianças brincando, adultos envolvidos em diversas tarefas e o aroma de comida cozinhando preenchendo o ar. A aldeia fervilhava de atividade, uma tapeçaria vibrante de cores e sons. As pessoas ali usavam diversos focos para sua magia, não apenas varinhas.
Harry notou cajados intrincados esculpidos com runas, pulseiras imbuídas com pedras mágicas e até anéis que pareciam pulsar com poder. Esses focos estavam perfeitamente integrados ao seu cotidiano, usados para tudo, desde acender fogueiras até curar feridas. Enquanto Harry caminhava, viu animagos em suas formas animais movendo-se livremente entre as pessoas. Havia uma mulher com a graça de uma pantera, seus olhos brilhando com inteligência, e um homem que se transformou em uma águia, planando sobre a aldeia antes de pousar graciosamente no chão. As tatuagens tribais em seus corpos brilhavam levemente com magia, contando histórias de sua herança e habilidades. Suas roupas eram práticas, porém belamente adornadas com padrões e símbolos vibrantes, refletindo sua conexão com a natureza e a magia. A voz de Nigel interrompeu seus pensamentos, mantendo sua característica nitidez. Mestre Harry, a profundidade da conexão deles com a magia é impressionante. Eles personificam um equilíbrio que em grande parte esquecemos na sociedade bruxa, moderna. Harry concordou em silêncio, concentrando-se então no anel em sua mão. Flamel dissera que o anel o guiaria até seu contato, e ele sentiu o anel sutilmente o impulsionando em uma direção específica. Harry começou a seguir a orientação, mantendo-se atento ao que o cercava. A atmosfera vibrante da aldeia continuava a intrigar Harry enquanto caminhava. Os desenhos e símbolos intrincados nas cabanas, o som rítmico dos tambores ao longe e o aroma de especiarias no ar se combinavam para criar uma rica tapeçaria de experiências sensoriais. À medida que se aprofundava na aldeia, a atração do anel se tornava mais insistente, guiando-o em direção a uma cabana grande e ricamente decorada que se destacava das demais. Ele entrou na cabana e foi imediatamente impactado pelo contraste entre o exterior simples e o interior elaborado. As paredes estavam adornadas com tapeçarias e máscaras antigas, cada uma contando uma história sobre a história e a magia da tribo. No centro da sala estava sentado um homem idoso, cuja presença inspirava respeito e autoridade. Harry ousou observar. Mensagem do sistema, Xamã Aio, ex-aluno de Nicholas Flamel. Especializado em conectar a tribo com a natureza. Possui profundo conhecimento de magia ancestral. Elemento sutil de transformação detectado. Harry aproximou-se do sacerdote xamã, que ergueu os olhos de seu estado meditativo com um sorriso cúmplice. Você deve ser Harry Potter, disse ele com uma voz profunda e ressonante. O mestre me disse que você viria. Harry assentiu respeitosamente. Sim, sou eu. Nicholas mencionou que você poderia me ajudar a entender a alma astral. Os olhos da Xamã Aio brilhavam com sabedoria e um toque de divertimento. De fato, a alma astral é um caminho que muitos buscam, mas poucos realmente compreendem. Não se trata apenas de poder, mas de conexão com a própria essência da vida e da magia. Harry ouviu atentamente enquanto o xamã continuava. Nossa tribo preservou o conhecimento da alma astral por gerações. É uma prática que requer não apenas habilidade mágica, mas também discernimento espiritual. Já que o mestre o enviou, tenho certeza de que você pode dominá-la. Mas você está preparado para a jornada, jovem bruxo? Sim, respondeu Harry com a voz firme. Quero aprender com você e compreender essa magia ancestral. O xamã Aio assentiu. Muito bem. Começaremos por compreender a sua própria alma. Mas por agora, você precisa estar em outro lugar. Harry ficou surpreso. Como você sabe? Perguntou, curioso sobre a percepção de Aio. Aio sorriu enigmaticamente. A alma astral revela muito. Mas diga-me, quanto você sabe sobre a alma astral? Harry refletiu por um momento. A alma astral é a verdadeira essência do nosso ser. Nós somos a sua manifestação em um dos planos de existência, explicou, compartilhando a extensão do seu conhecimento. Aio assentiu. A alma astral pode revelar tudo sobre você. A sua, porém, é singularmente diferente. O mago astral talentoso pode ler sua verdadeira forma através da dimensão astral. Feitiços como o manto da invisibilidade ou poção polissuco não têm efeito sobre a alma astral. A menos que você domine e altere sua alma astral, aqueles que conseguem navegar pela dimensão astral poderão ver através desses feitiços. Sei que você deve estar em outro lugar, pois consigo ver que sua alma astral está sendo seguida pelo chefe. Ele provavelmente está fazendo isso para protegê-la, não para espioná-la. Mas mesmo que quisesse, não conseguiria. Sua alma astral é diferente de qualquer outra que eu já tenha visto. Mesmo para os magos astrais mais habilidosos, não mesmo para um mestre, seria um desafio lê-la. Harry apreciou a sabedoria de Aio e assentiu. Obrigado pela orientação. Voltarei em breve. Dito isso, Harry saiu da cabana e voltou para Blaise, que o esperava do lado de fora da cabana do chefe. Tudo bem? Perguntou Blaise, notando a expressão pensativa de Harry. Sim, estava pensando, respondeu Harry. Aio disse que o chefe estava seguindo sua alma astral, então não havia motivo para esconder a visita, mas ele ainda não deu mais detalhes. Vamos voltar. Seu pai mencionou o jantar. Ao entrar na cabana, Harry notou os criados preparando a mesa. Curioso, perguntou, não há elfos domésticos aqui? Blaise suspirou, mas foi o chefe Obafemi quem respondeu, dispensando os servos com um gesto gracioso. Elfos domésticos são criaturas nascidas da magia, destinadas a servir. Em nossa cultura, a magia é reverenciada e vista como sagrada, algo que não deve ser considerado inferior a nós. Portanto, ter seres que desejam servir para se conectar com a magia cria uma hierarquia complexa que preferimos evitar. Harry assentiu pensativamente, absorvendo a diferença cultural. Os elfos domésticos eram criaturas semissimbióticas, dependendo dos humanos para se alimentarem de magia, e sem ela, morreriam de fome. Essa dependência mútua não justificava maus tratos, embora muitos na Grã-Bretanha considerassem um direito abusar dos elfos, acreditando que eles
eles eram superiores. No entanto, as tribos nigerianas tinham uma perspectiva diferente, vendo os elfos, nascidos da magia, como superiores aos humanos que tomavam a magia emprestada. O chefe Obafemi prosseguiu com voz calma e reflexiva: em nossa tribo honramos a ordem natural das coisas. A magia é um dom que deve ser respeitado e cultivado, não uma ferramenta de dominação. Harry apreciou esse ponto de vista, reconhecendo as profundas nuances filosóficas nas palavras de Obafemi. Ele olhou para Blaise, que parecia relaxado e à vontade, claramente familiarizado com essas crenças. Então, jovem Harry, o que você acha do nosso modo de vida? Perguntou Obafemi, quebrando o silêncio confortável. É bastante esclarecedor, respondeu Harry. Isso me lembra que a magia é mais do que apenas feitiços e poções. É um modo de vida profundamente entrelaçado com a natureza e a história. Obafemi assentiu com aprovação. De fato, nossos ancestrais acreditavam que compreender a essência da magia era crucial para a harmonia. Ensinamos nossos filhos a respeitar a magia, a vê-la como parte do mundo natural, e não como algo separado dele. Harry se perguntou se o mundo bruxo britânico algum dia aceitaria tal filosofia, mas logo descartou a ideia. Mesmo que aceitassem, levaria muito tempo. O chefe Obafemi interrompeu seus devaneios. Embora isso faça parte de nossa crença, nem todos aqui a compartilham. Por exemplo, o sacerdote xamã de nossa tribo e seus seguidores veneram a morte. Harry não se surpreendeu com a menção de Aio, considerando que o xamã já havia insinuado a negligência de Obafemi. No entanto, ficou intrigado ao saber que Aio venerava a morte. Morte? Perguntou com a curiosidade aguçada. Obafemi assentiu com a cabeça com uma expressão pensativa. Sim, nosso sacerdote xamã Aio vê a morte não como um fim, mas como uma transformação. É parte do nosso ciclo de vida, profundamente integrada à nossa compreensão da magia e da existência. Harry observou a sala, notando símbolos e artefatos sutis que insinuavam essa crença. Penas escuras, ossos dispostos em padrões intrincados e máscaras representando rostos serenos eram todos sinais de conexão com a morte como um processo natural e mágico. Ao ver o olhar de Harry, Obafemi explicou: embora o resto da tribo não venere a morte como o sacerdote Aio e seus seguidores, ainda vemos como uma parte natural e sagrada da vida, assim como a magia e o tempo. Harry assentiu com a cabeça, absorvendo o significado mais profundo por trás das palavras de Obafemi. A perspectiva da tribo sobre a vida e a morte não era sobre morbidez, mas sim sobre um profundo respeito pelos ciclos da existência. Muito semelhante à sua abordagem à própria magia. A vida aqui é uma dança complexa, continuou Obafemi, onde cada passo, seja rumo ao nascimento ou ao inevitável fim, é uma celebração da jornada. Nigel comentou na mente de Harry, uma forma poética de reconhecer o inevitável mestre Harry. Parece que eles veem cada transição como parte de uma grande tapeçaria. Capítulo 229. Conforme a conversa mudava de rumo, Obafemi passou a falar de assuntos mais leves, contando histórias do cotidiano da tribo, seus festivais e sua conexão com a natureza. Harry ouvia atentamente, apreciando a rica tapeçaria de histórias que retratavam uma comunidade profundamente em sintonia tanto com o mundo natural quanto com o mágico. A noite transcorreu tranquilamente, repleta de risos e histórias compartilhadas. Harry sentiu uma crescente conexão com aquele lugar, reconhecendo a sabedoria singular que ele guardava. Após o jantar, Obafemi convidou Harry para participar de uma cerimônia tradicional que aconteceria na noite seguinte, convite que Harry aceitou com entusiasmo. Conforme a noite avançava, Harry recolheu-se à sua cabana. A viagem o havia deixado exausto e ele adormeceu rapidamente. Na manhã seguinte, Harry acordou cedo, com o sol apenas começando a despontar no horizonte. Após um rápido café da manhã, saiu para explorar melhor a aldeia. Observou os aldeões em suas rotinas diárias, cada tarefa executada com um senso de propósito e conexão com o ambiente ao seu redor. Blaise o encontrou mais tarde naquela manhã, com um largo sorriso no rosto. Gostando da vila, Harry? Perguntou ele. Com certeza, respondeu Harry. Há tanto para aprender e experimentar aqui. Blaise assentiu com a cabeça. Meu pai mencionou que você talvez queira participar de algumas de nossas atividades diárias. É uma ótima maneira de entender nosso modo de vida. Harry concordou, ansioso para se aprofundar ainda mais. Eles passaram o dia ajudando nos campos, aprendendo sobre as práticas agrícolas da tribo, que estavam profundamente entrelaçadas com suas tradições mágicas. Harry se maravilhou com a forma como eles usavam feitiços simples para estimular o crescimento e proteger suas plantações, uma combinação perfeita de magia e natureza. Ao final da tarde, Harry estava exausto, mas satisfeito. Ele havia desenvolvido uma profunda admiração pelo estilo de vida da tribo e seu profundo vínculo com a natureza. Depois de se despedir de Blaise, ele voltou para a cabana de Aio e sentou-se em frente ao xamã sacerdote da morte, que o guiaria na descoberta de sua alma astral. A cabana de Aio exalava uma aura de misticismo ancestral, com símbolos e artefatos que sugeriam práticas espirituais profundas. O xamã estava sentado em postura meditativa, sua presença inspirando respeito e atenção. Harry podia sentir o peso da sabedoria e da experiência que Aio carregava, um testemunho do status reverenciado do xamã dentro da tribo. Bem-vindo de volta, jovem Harry, disse Aio, com uma voz rica e profunda que parecia ressoar com a própria essência da cabana. Você está pronto para embarcar em sua jornada para a dimensão astral? Harry assentiu com a cabeça com uma expressão séria.
Sim, estou pronto. Ayo o observou por um instante antes de falar. A alma astral é um reflexo do seu eu mais íntimo, Harry. É a forma mais pura do seu ser, intocada pelas influências do mundo físico. Para compreendê-la, você precisa primeiro compreender a si mesmo. Harry escutou atentamente, absorvendo as palavras do xamã. O conceito de alma astral não era totalmente novo para ele, mas a profundidade e o significado que Ayo lhe atribuía eram profundos. Não se tratava apenas de aprender uma nova habilidade mágica, tratava-se de autodescoberta e de se conectar com uma parte fundamental de sua existência. A jornada será desafiadora, continuou Ayo, com os olhos fixos em Harry. Ela exigirá que você confronte aspectos de si mesmo dos quais talvez não tenha consciência ou que não queira reconhecer. Você está preparado para isso? Harry respirou fundo, sentindo a gravidade da situação. Sim, compreendo a importância desta jornada e o que ela significa para o meu crescimento. Ayo assentiu com a cabeça, um leve sorriso brincando nos cantos de seus lábios. Muito bem. Começaremos com uma meditação simples para sintonizar sua mente com o reino espiritual. Feche os olhos e concentre-se na sua respiração. Deixe que cada respiração o ancore no momento presente. Harry fez como lhe foi instruído, fechando os olhos e respirando fundo e ritmicamente. Sentiu sua mente se aquietando gradualmente, o ruído e as distrações do mundo físico desaparecendo. Tornou-se extremamente consciente das energias sutis ao seu redor, o zumbido suave da magia da cabana se entrelaçando com o ritmo natural de sua respiração. À medida que se aprofundava na meditação, a voz de Ayo o guiava. Visualize uma luz dentro de você, Harry. Essa luz é a sua essência, sua alma astral. Veja-a brilhar cada vez mais a cada respiração, iluminando a escuridão ao seu redor. Em sua mente, Harry viu um brilho suave emanando de seu âmago, expandindo-se a cada respiração. A luz se intensificou, projetando um brilho quente e reconfortante. Ele sentiu uma profunda sensação de paz e conexão, como se estivesse tocando uma parte de si que sempre estivera ali, mas que permanecerá oculta. Agora, permita que esta luz o guie, instruiu Ayo. Deixe que ela o conduza através do véu que separa o mundo físico do reino astral. Não tema o que possa encontrar, pois tudo que você vê faz parte de você. Harry seguiu a luz, sentindo um leve puxão que o conduzia cada vez mais fundo em seu estado meditativo. O mundo ao seu redor parecia se transformar, os limites de seu corpo físico se dissolvendo à medida que ele adentrava um reino de pura energia e luz. Formas e cores rodopiavam ao seu redor, formando padrões que dançavam e se moviam com vida própria. No centro da vibrante exibição de luzes, Harry viu uma silhueta muito semelhante à sua, mas com uma diferença perturbadora. Um segundo rosto surgindo da parte de trás da cabeça, estranhamente reminiscente da aparência do professor Quirrell quando abrigava Voldemort. O choque dessa visão despertou Harry de seu estado meditativo, deixando-o sem fôlego e desorientado. Ayo rapidamente se aproximou de Harry com a voz calma e reconfortante. Tudo que você viu, Harry, faz parte de você. Não precisa ter medo. Harry, ainda abalado, conseguiu engolir a resposta. Tenho certeza de que não é nada disso. Em vez disso, mentalmente procurou Nigel. Nigel, o que Voldemort está fazendo ligado à minha alma astral? Nigel suspirou pesadamente. Peço desculpas por ter escondido isso de você por tanto tempo, mestre Harry. Não era minha intenção enganá-lo, mas eu estava sujeito a certas restrições. Essa descoberta teve que vir da sua própria experiência. A atmosfera ao redor de Harry se alterou quando ele olhou para o corpo virtual de Nigel em sua mente. Explique agora mesmo, Nigel. Ignorando Ayo lá fora, o olhar de Harry se fixou em Nigel, que olhava para o chão. Mestre Harry, quando acordei, notei uma alma adormecida em seu corpo. Era escura, fragmentada, mas amaldiçoada. O sistema rapidamente isolou aquele fragmento de alma em sua cicatriz. Espere, espere, espere. Por que isso me parece tanto com uma Horcrux? Interrompeu Harry com a voz misturando frustração e incredulidade. A resposta de Nigel foi ponderada, porque é verdade. Naquela noite fatídica, Voldemort criou acidentalmente outra Horcrux. Ela despedaçou seu próprio ser, e parte de sua alma ficou presa dentro de você. Harry sentiu uma onda de repulsa. Eu estive guardando a alma de Voldemort dentro de mim todo esse tempo e você a escondeu de mim? Nigel percebeu a crescente desconfiança no tom de Harry. Mestre Harry, por favor, entenda. Eu não pude revelar isso a você, não porque quisesse enganá-lo, mas porque estava sujeito a certas restrições. Essa descoberta teve que vir da sua própria experiência. Harry cerrou os punhos, tentando assimilar a revelação. E agora? Como nos livramos disso? A voz de Nigel era calma, mas séria. Precisamos encontrar uma maneira de extraí-lo e destruí-lo com segurança. O conhecimento que você busca na dimensão astral pode ser crucial para essa tarefa. Harry olhou para Nigel e, embora soubesse que Nigel não tinha culpa, não pôde evitar sentir pela primeira vez uma pontada de traição. Em vez de se deter nisso, voltou à sua posição meditativa e concentrou-se em sua alma astral. Seu desgosto e apreensão dificultaram encontrá-la desta vez, mas, eventualmente, ele viu a silhueta perturbadora novamente. Capítulo 230. Ao observar a imagem distorcida, ele sentiu uma onda de emoções negativas emanando do fragmento de Voldemort. Horcruxes, será que essa magia se baseia em almas astrais? Ponderou. Se Voldemort tivesse encontrado uma maneira de dividir sua alma astral e ancorar os fragmentos em objetos, ou no próprio Harry, ele poderia essencialmente alcançar a imortalidade, já que a alma astral representa a verdadeira existência de alguém. Mesmo que o corpo físico perecesse, a alma astral poderia regenerá-lo. Harry não podia se dar ao luxo de deixar o fragmento de Voldemort por perto. Ele precisava entender e dominar completamente a alma astral. Seus pensamentos se voltaram para Ayo, o sacerdote xamã, que parecia deter a chave para dominar essa magia ancestral. A voz de Ayo quebrou o silêncio, guiando Harry de volta à concentração. Tudo que você vê, Harry, é você.
Quanto mais cedo você aceitar isso, mais cedo poderá dominá-lo. Harry fez uma careta pensando, não vou aceitar que Voldemort seja eu. Não, obrigado. Aio percebeu o desconforto de Harry, mas não comentou diretamente. Em vez disso, optou por uma abordagem filosófica. Nossas crenças moldam nossa realidade, Harry. Para controlar sua alma astral, você deve encarar todas as partes de si mesmo, mesmo aquelas que você rejeita. Harry respirou fundo, afastando a repulsa imediata. Ele precisava se concentrar na tarefa em mãos. Aio continuou. A alma astral trata da compreensão da sua essência, do seu eu mais profundo. É uma jornada que poucos empreendem, pois revela verdades que muitas vezes são difíceis de aceitar. A cabana do xamã estava impregnada de misticismo, cada artefato e símbolo sussurrando histórias de sabedoria ancestral. Harry fechou os olhos, tentando acalmar os pensamentos, e concentrou-se na luz interior, como Aio havia instruído. E aí, como se separa uma presença sombria da sua alma astral? Perguntou Harry com a voz firme apesar da turbulência interior. Os olhos de Aio brilharam com uma mistura de divertimento e respeito. É uma pergunta rara, Harry. Separação não é o objetivo, integração sim. Aio, que presumiu que Harry estivesse falando de uma fachada embaraçosa, talvez sombria, de sua existência da qual ele queria se separar. Aconselhou Harry a integrá-la à sua alma, ou seja, aceitar cada parte de si mesmo. Porém, coincidentemente, a escolha de palavras e o mal-entendido de sua parte alteraram os planos de Harry. Como ele pensava, absorver a alma de Voldemort era o caminho certo. Como isso se desenrolaria era um mistério, pois nenhum dos dois imaginava que algo assim pudesse acontecer. Aio, alheio à verdadeira intenção de Harry, continuou a orientá-lo. Naquela noite, Harry retornou à cabana do chefe. Como prometido, Obafemi o conduziu, junto com Blaise, à cerimônia tradicional onde a tribo celebraria a vida, a morte e a magia. O ar estava carregado de expectativa, e Harry podia sentir a energia do encontro antes mesmo de chegarem. A cerimônia ocorreu em uma grande clareira cercada por árvores imponentes. O luar filtrava-se pelas folhas, lançando um brilho místico sobre o local. Os membros da tribo vestiam seus melhores trajes, adornados com padrões e símbolos intrincados que contavam histórias de seus ancestrais e sua profunda conexão com a magia. À medida que se aproximavam, o som rítmico dos tambores preenchia o ar, acompanhado pelos cantos melódicos dos anciãos da tribo. A música era ao mesmo tempo assombrosa e bela, ressoando com a própria essência da floresta. Harry sentiu um arrepio percorrer sua espinha, não de medo, mas da força e união que pressentia na comunidade. Obafemi os guiou até um local próximo ao centro da clareira, onde uma grande fogueira crepitava. As chamas dançavam e tremeluziam, projetando sombras que pareciam ter vida própria. Ao redor do fogo, várias figuras permaneciam de pé, com os rostos pintados com símbolos que Harry reconheceu como runas antigas. O chefe começou a falar, sua voz ecoando por toda a assembleia. Esta noite nos reunimos para honrar o ciclo da vida e da morte, e a magia que nos une. Celebramos os dons que nos foram concedidos por nossos ancestrais e pelos espíritos que nos protegem, e o tempo que nos conduz à próxima aventura sem descanso. Harry observava maravilhado enquanto a cerimônia se desenrolava. Os membros da tribo executavam danças complexas ao redor da fogueira, seus movimentos fluidos e graciosos. Cada passo parecia contar uma história, uma dança da vida e da morte entrelaçada com magia. As chamas respondiam aos seus movimentos, tornando-se mais brilhantes e intensas a cada passo sincronizado. Em dado momento, Obafemi deu um passo à frente, segurando um bastão esculpido adornado com penas e contas. Ele o ergueu bem alto acima da cabeça, e o cântico se intensificou. Honramos aqueles que vieram antes de nós, aqueles que partiram e aqueles que ainda virão. Seus espíritos nos guiam, sua magia nos sustenta. O xamã da tribo, Aio, deu um passo à frente, sua presença inspirando respeito. Ele carregava uma tigela cheia de um líquido escuro, que começou a aspergir ao redor da fogueira. As chamas se intensificaram em resposta, mudando de cor do vermelho para o azul e para o verde, cada tonalidade representando um aspecto diferente de suas crenças. A voz grave de Aio ecoou pela clareira. A magia é uma dádiva, uma ferramenta e uma conexão com a própria essência da nossa existência. Não é boa nem má, mas uma força a ser compreendida e utilizada. Enquanto a cerimônia prosseguia, Obafemi se voltou para Harry e Blaise. Esta celebração não é apenas para a nossa tribo, mas para todos que buscam compreender a verdadeira essência da magia. Vocês são bem-vindos para se juntarem a nós, para aprenderem e compartilharem da nossa sabedoria. Harry assentiu com a cabeça, sentindo uma profunda gratidão. Obrigado, chefe. A cerimônia se estendeu noite adentro, com histórias, canções e rituais que cativaram a imaginação de Harry. Ele pôde perceber o profundo laço entre os membros da tribo, sua conexão com a herança cultural e seu respeito inabalável pela natureza. Após a cerimônia, quando o fogo começou a se extinguir, Harry se viu sentado com Obafemi e Aio. O chefe falou suavemente, a magia é uma jornada, Harry. Não se trata apenas de poder ou habilidade, mas de compreensão e harmonia. Você demonstrou grande potencial, mas lembre-se de buscar o equilíbrio em tudo o que fizer e de respeitar o dom que lhe foi concedido. Harry assentiu pensativamente. Entendo. Há muito mais na magia do que eu jamais imaginei. Aio balançou a cabeça, com uma expressão calma, porém crítica no rosto. A magia não é tão grandiosa quanto você diz, Obafemi. É uma ferramenta que os deuses criaram para nos servir, disse ele, com um toque de ceticismo na voz. A luz da fogueira dançava em seus olhos, refletindo as crenças fervorosas que nutria. Obafemi franziu a testa com uma expressão pensativa, porém desaprovadora. Aio, você sempre vê as coisas de uma maneira tão diferente.
A magia está intrinsecamente ligada à nossa existência, não é apenas uma mera ferramenta. Harry escutou atentamente, notando a diferença filosófica entre os dois homens. A perspectiva de Aio o fez lembrar de Nicolas Flamel, que frequentemente encarava a magia com um distanciamento prático, quase clínico. Harry sempre discordara dessa abordagem, acreditando que a magia era algo a ser respeitado e valorizado, não meramente usado. Aio prosseguiu, com tom inabalável. Os espíritos nos guiam, Obafemi. A magia é um dom deles, destinado a servir à humanidade, não a ser reverenciada como uma entidade em si mesma. Os olhos do chefe escureceram ligeiramente. Honramos os espíritos, Aio, mas também honramos a própria magia. Ela faz parte de nós, é inseparável de nossas almas e de nossa herança. Harry sentiu uma mistura de irritação e compreensão. Ele respeitava as tradições e crenças da tribo, mas a visão de Aio entrava em conflito com seu próprio profundo respeito pela magia. Para Harry, a magia não era apenas uma ferramenta, mas uma parte vital e viva de quem ele era. Com o passar da noite, a conversa evoluiu para temas mais leves. Obafemi compartilhou histórias sobre a história da tribo e sua conexão com a terra. Jovem Harry, começou Obafemi, amanhã o levaremos a um de nossos lugares sagrados. É um local onde os espíritos são particularmente fortes. Creio que você o achará esclarecedor. Harry assentiu com a cabeça, grato pela oportunidade. Obrigado, chefe. Estou ansioso por isso. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.